A gente hoje, irmãos, está dando continuidade a uma série de mensagens a respeito de mordomia cristã. Marcão esclareceu na semana passada o que é isso. Não somos donos daquilo que temos, somos administradores, mordomos, Alfred, daquilo que temos. E a gente precisa se ver assim, e a gente precisa purificar o nosso coração em relação a essa questão dos bens materiais. E a gente tem visto a necessidade de falar sobre esse tema. Então eu queria que vocês abrissem comigo lá em Malaquias, capítulo 3, verso 8, um texto bem conhecido, que é o texto base da série de mensagens, o texto que dá norte a toda essa série de mensagens, e a gente vai sempre reler esse texto, ou esse versículo aqui, semana a semana até o fim dela. Diz assim Malaquias capítulo 3, verso 8: Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando, e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Senhor querido, queremos nesta noite, mais uma vez, estar aqui diante da Tua Palavra, com o coração aberto a aprender. Limpa o nosso coração de toda a ideia de que já sabemos tudo que a Tua Palavra tem a nos ensinar sobre isso. Queremos, Senhor, ser moldados pelo Senhor e tratados naquilo que precisamos de tratamento. Faz assim nessa noite, no nosso coração, que a Tua Palavra seja profética para nós, que a Tua Palavra nos confronte, que a Tua Palavra reoriente as nossas emoções, nossos afetos, nossos valores, nossa forma de avaliar as circunstâncias, a vida, nosso orçamento familiar, a educação dos nossos filhos, nossa relação com a igreja, com a sociedade. Que o Senhor venha nos fazer, de fato, um povo dirigido em tudo e guiado pela Tua Palavra. Que ela seja lâmpada para os nossos pés nesta noite. Em Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Está com uma microfoniazinha de médio aí? Vocês conseguirem sanar. Irmãos queridos, na verdade, esse tema aqui, tratado na semana passada, de modo muito claro, muito didático pelo pastor Marcão, é um tema daquilo que a gente poderia dizer de um tema rudimentar da fé. Não é um tema complexo, um tema profundo demais. É um tema que deveria já ser encarado por nós como um tema muito simples. E aí, alguns até fogem de falar sobre isso, nós até temos às vezes dificuldade de falar tão abertamente sobre isso, no contexto de uma igreja corrompida que a gente vive no nosso país, de uma igreja em que muitas lideranças demonstram clara e aberta ganância, ambição e procuram se enriquecer às custas da fé das pessoas. E a gente vê esse cenário terrível, caótico no nosso país, e isso, é claro, nos faz ter uma relação com muitas ressalvas, muito delicada, muito complicada, e a gente acaba complicando uma coisa que a Bíblia não complica. A Bíblia lida com essa questão de uma forma muito simples e muito clara. E a gente, é claro, como é do conhecimento dos membros da igreja, não prega a Bíblia de forma seletiva. A gente procura pregar a Bíblia inteira, não é? Alguns cristãos gostam de encher o peito para dizer: nós somos cristãos reformados, pregamos segundo o princípio do sola scriptura, ou seja, só a Escritura é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Mas os reformadores também trabalhavam com o princípio da toda a Escritura, não a palavra de Deus naquilo em que ela me agrada, daquilo que eu acho interessante e bonito do ponto de vista carnal e humano, mas também naquilo em que ela vai contra, talvez, um ídolo que eu tenha erigido na minha vida. No caso aqui da nossa série, a questão financeira. E, retomando aqui essa questão da maturidade, o autor de Hebreus cita, lá no capítulo 12, uma situação que é a seguinte: ele queria pregar para a igreja, ensinar para a igreja coisas maiores, mais sublimes, mais maravilhosas. E ele diz que ele não estava fazendo isso e não estava pregando com tanta profundidade,
porque havia necessidade de que ele pregasse de novo, ensinasse de novo quais eram os princípios elementares da palavra de Deus. E a verdade é que essa questão das contribuições financeiras é uma dessas questões que talvez fizesse o autor de Hebreus falar: gente, vocês ainda estão aí, eu ainda preciso voltar nesse tema. A gente sabe que tem gente que é nova convertida, tem gente que ainda está realmente nos primeiros passos da caminhada com Deus. Mas a verdade, irmãos, é que para a maioria, talvez, não deveria ser necessário repetir essas coisas. Estou dando ênfase a isso para a gente, de fato, sondar o nosso coração e abrir o nosso coração para aquilo que a palavra de Deus tem a nos desafiar sobre isso. A gente talvez ainda seja muito afetado por uma herança dualista grega, não é? Platão, na Grécia Antiga, ele tratava a coisa da seguinte forma: a alma, a parte abstrata da sua vida, isso é nobre, isso é espiritual, isso é maravilhoso, é transcendente. Mas o material, as coisas que você tem e até o corpo, são maus, essencialmente. Essa foi uma filosofia, gente, que vingou na época e fez escola, e até hoje ainda tem muita gente que trata a matéria como má e as coisas da alma como boas. E aí essas pessoas influenciadas por isso relegam a vida material à condição de mal inevitável. Sabe aquela ideia de o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Essas pessoas não falam isso, elas dizem assim: o dinheiro é a raiz de todos os males, não é? E dicotomizam a vida: olha, essa parte aqui material, essa parte aqui do meu sustento, que eu tenho que levantar meu sustento para viver, para sobreviver aqui na terra, é o mal inevitável, isso aí não tem jeito, eu vou ter que continuar lidando com isso, mas isso não tem nada absolutamente a ver com a minha vida espiritual. E a gente cria isso que a Bíblia não cria, essa dicotomia que a Bíblia não cria. Na Bíblia, corpo e alma são criados bons, corpo e alma são afetados pela queda, corpo e alma, matéria e espírito, matéria e espiritual são redimidos por Deus em Cristo. Cristo veio redimir a nossa vida em relação a essas questões. Então, e a gente acaba não conseguindo estabelecer uma relação clara entre a nossa vida material e a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade. Sabe aquela piada daquele... Vou arriscar, hein, Marcão? Aquele irmão que chegou para o pastor: pastor, você sempre está pregando sobre dízimo, pastor. Você com isso está pregando para o meu bolso, só que você não devia pregar para o meu bolso, você devia pregar para o meu coração. Eu quero ouvir mensagens para o meu coração. Aí o pastor disse para ele: olha, na verdade eu sempre prego para o teu coração, o problema é que o teu coração está dentro do seu bolso. Você colocou o teu coração naquilo que você tem, e aí você se incomoda com isso. E essa foi uma situação percebida ao longo da semana em algumas células. A gente teve alguns testemunhos maravilhosos de membros, de líderes de células, a respeito da repercussão positiva que a mensagem da semana passada teve, mas também um ou outro que reagiram negativamente. Para de pregar para o meu bolso, prega para o meu coração. E o coração está ali dentro do bolso. E a gente precisa, diante de Deus, estar com o coração aberto a aprender e a tratar isso. Eu queria ler com vocês, irmãos, a partir de agora, esse texto de 1 Crônicas 29, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 6. Veja o que diz a palavra do Senhor. 1 Crônicas 29, verso 6 em diante. Fique atento a partir de agora à leitura desse texto. Só para situar você antes de a gente ler, esse é o momento em que Davi havia feito uma campanha para arrecadação de materiais para a construção do templo a Deus, que ele mesmo não construiria, o filho dele Salomão que construiu, mas ele fez essa campanha e o povo reagiu a essa campanha, e nesse momento ele estava consagrando aqueles recursos materiais a Deus. Então diz assim o texto, 1 Crônicas 29, 6. Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel,
os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora, vi com alegria e com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de contribuir ou de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus, e todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Amém, irmãos? Então, o que Davi está falando? Que o povo e ele, como representante do povo, haviam ofertado e levantado todos aqueles recursos, porque eles tinham plena consciência que o dono de todas as coisas era o próprio Senhor. Não só o dono de todas as coisas, materiais ou não, como também ele diz que ele é aquele que dá forças para que a gente, pelo trabalho, adquira os bens. Ele é a fonte de todas as coisas, Senhor e dono de todas elas. Então Davi, com a sua oração, vai construindo aqui uma clara noção de propriedade, um senso de propriedade divina sobre tudo, que infelizmente, gente, eu e você nem sempre temos. Alguns de nós tivemos o privilégio de crescer numa igreja, de crescer aprendendo a palavra, tendo os pais no papel daqueles que inculcavam a palavra na nossa cabeça, e talvez nunca tenhamos crise com isso, mas muitos que se convertem posteriormente têm muita dificuldade de arrancar do seu próprio coração essa questão do apego material, do apego ao salário, do apego, né, aos recursos. Por isso tem um coração muito fechado para essa questão da contribuição, quando não deveria ser assim.
Não estou dizendo que todo mundo que se converte mais velho tem essa dificuldade, mas muitos têm sim essa dificuldade e precisam buscar diante de Deus tratamento para isso. E aí, irmãos, Davi dá aqui para nós 4 conclusões ou 4 aplicações que eu gostaria de extrair para nós a respeito de como a gente pode contribuir de forma que agrade a Deus. Que tipo de oferta, segundo Davi expõe, Deus espera que eu e você entreguemos diante dele e dízimos. Em primeiro lugar, contribuir é uma questão eminentemente espiritual. Davi não arrecadou aquelas coisas a partir de um desejo ganancioso, de um impulso do seu coração, quem sabe de se tornar o rei da nação mais poderosa da época. Ele arrecadou aquelas coisas com foco muito objetivo, com um entendimento muito claro do propósito para o qual aquelas coisas estavam sendo arrecadadas. Ele deixa isso muito claro no momento em que ele faz uma oração consagrando tudo aquilo a Deus e no final incita o povo a louvar ao Senhor, a assembleia inteira. Ele começa a oração dele assim, louvando ao Senhor na presença de todo o povo. É uma oração de adoração. Muitas vezes a gente não entende o valor cultico, espiritual dessa atitude de contribuir. Biblicamente tem um exemplo que eu gostaria de citar, que deixa isso para mim muito claro. Quando Maria, irmã de Marta, unge os pés do Senhor, está lá em João 12 esse relato, com um perfume caríssimo, que era um perfume que o valor dele era equivalente a um ano de trabalho, 300 denários. E aí ela unge os pés do Senhor, e o que Judas Iscariotes fala para ela? Você está desperdiçando esse perfume. Se você vendesse esse perfume, a gente conseguiria, quem sabe, ajudar os pobres. Então Judas Iscariotes, que diz o texto que retinha a bolsa e que tinha um problema espiritual em relação à questão financeira, não entendia aquela oferta de Maria, aquele derramar, aquele óleo sendo derramado, aquele perfume, porque ele não entendia quem era aquele diante de quem Maria estava. Para ele, o pé de Jesus era o pé de um deles quaisquer ali. Ele não entendia que o pé de Jesus era o pé do Senhor, do próprio Deus. E o que Jesus disse? Judas, os pobres você vai sempre ter eles com vocês, mas o Filho do Homem está sendo entregue. E ela está fazendo bem em fazer o que ela está fazendo. Judas, o problema é que o teu coração tem sérias dificuldades de relacionar a questão material à expressão de adoração e de culto. Você se acha um bom administrador, você quer fazer disso uma forma de se projetar, mas não é assim que a palavra nos ensina. Então, irmãos queridos, Judas aprende e tem essa lição, e deixa para nós essa lição de como a gente pode ter uma relação adoecida. Na verdade, a palavra quer nos ensinar a ter uma atitude liberal como a de Maria, uma atitude de desprendimento, uma atitude de alegria e liberalidade em contribuir com os recursos que Ele nos deu. Efésios capítulo 5, verso 5, veja o que diz a palavra a esse respeito. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum ganancioso, ninguém que está com o coração tomado por valores distorcidos em relação a isso. Mateus capítulo 6, verso 24, o Senhor diz claramente, como Marcão citou semana passada, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gente, por que Jesus está sendo tão... Ele não chamou muita coisa de ídolo, não, mas o dinheiro ele chamou de ídolo. Ele levantou esse tema porque ele sabia da força que essa questão material tinha no sentido de desvirtuar os verdadeiros cristãos, no sentido de
tocar num ponto fraco de muita gente. Certa vez, eu ouvi um pregador dizer, presbítero Valdemir, que o canhoto do talão de cheque é a nossa biografia. Como é que a gente está construindo a nossa história, não é? A gente poderia associar hoje, eu não diria que é a nossa biografia, mas que revela muito sobre a nossa vida. O extrato da nossa conta bancária, a fatura do nosso cartão de crédito, revelam muito sobre o que na nossa vida de fato tem importância. E até que ponto a gente de fato está aqui como mordomo do Senhor. E a gente precisa parar para pensar que tudo isso tem a ver, sim, com a nossa vida espiritual. E será que a gente está atento para isso? Davi, então, encerra a oração, no verso 20, dizendo: louvem o Senhor e seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, como um ato de culto, um ato espiritual. Então, em primeiro lugar, essa questão dos nossos dízimos e nossas ofertas é uma questão eminentemente espiritual. Em segundo lugar, contribuir segundo a teologia de Davi é um privilégio. Olha o que ele diz no verso 14: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Esse ponto aqui, irmãos, o que ele está fazendo? Ele está dizendo assim: eu tenho plena consciência, Senhor, que o que nós fizemos aqui foi uma forma de fazer a terra tocar o céu, fazer o imanente, o contingente, uma coisa desse mundo aqui, tocar a realidade espiritual. Ou seja, o Senhor é Senhor de um reino perfeito, o Senhor é santo, é maravilhoso, vive elevado acima de todos os céus. E nós, quem somos? Se não fosse o Senhor na nossa vida, diz ele, seríamos forasteiros, estranhos. Mas, uma vez que o Senhor entrou na nossa vida, aí, irmãos queridos, a gente entende o significado dessa contribuição e entende isso como um privilégio de fato, né? E a gente precisa se alegrar e nunca fazer isso por constrangimento ou por obrigação. A gente costuma sempre explicar isso, né? Se você não tem entendimento espiritual do que significam essas contribuições, não participe desse momento. Esse é um momento reservado à verdadeira igreja do Senhor, aqueles que entenderam o sentido espiritual do que estão fazendo e ofertam como atitude de culto, de adoração e de serviço a Deus. Terceira lição que a gente extrai da oração de Davi é que contribuir é uma questão de integridade. Verso 17: sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te alegras com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa íntegra é uma pessoa que faz aquilo que sabe que é certo fazer. Ela não sabe que uma coisa é errada e vai lá e faz aquela coisa errada. É o contrário. Ele simplesmente é aquele que cumpre o que sabe que tem que cumprir. E Deus, irmãos, Ele, quando estabelece essa questão na palavra, Ele estava sabiamente criando pedagogicamente um meio de tratar o nosso coração. Não sei se você já ouviu isso, mas fique sabendo caso você não sabia. Deus não precisa da tua adoração. Se todos os cristãos do mundo pararem de adorar, Deus vai continuar sendo exatamente quem Ele é. Então, por que Ele nos incita a adorá-lo? Por causa do nosso próprio coração. Porque se nós não adorarmos ao Senhor, nós vamos erigir para nós outros ídolos. E isso é evidente na história da revelação e hoje na minha e na tua vida. Então, quando Deus, por exemplo, ensina na palavra pós-queda,
a necessidade do casamento, o casamento se torna uma ferramenta de Deus para a santificação da nossa sexualidade. Esse é o remédio para a santificação da nossa sexualidade biblicamente, o casamento, um casamento digno. Não é? Da mesma forma, Deus cria o princípio da contribuição de dízimos e ofertas como meio de tratar o nosso coração, não porque Ele ou a obra dele precisem disso, mas porque nós precisamos disso. Nosso coração, toda vez que a gente contribui, que a gente oferta, que a gente entrega fielmente os nossos dízimos, está sendo liberto de todo espírito ganancioso, de toda orientação pelo pecado, de todo apego material, de todo adoecimento da alma. A gente já viu diversas vezes ao longo do nosso ministério pessoas que de repente estavam falidas e aí se convertem, têm uma experiência com Deus, Deus abençoa, abre as portas, e em poucos meses que aquela pessoa começou a prosperar, ela já começa a deixar de ir à igreja, não é? Ou outras pessoas que prósperas começam a ter um compromisso muito raso, muito superficial com a palavra de Deus, de modo, irmãos, que a nossa busca tem que ser muito mais pelo Deus da bênção e nos submeter a Ele, do que pelas bênçãos de Deus aparentes. Tem gente que tem essa relação patológica de querer negociar com Deus, não é? Vou negociar com Deus, porque se Ele me abençoar, me der prosperidade, eu vou ser fiel. Se Ele não me der, também. Isso é uma atitude muito infantil, muito equivocada. Como diz o autor de Hebreus, isso deveria estar superado já no meio do povo de Deus. Então, a adoração que prestamos a Deus através de cânticos, também a nossa contribuição, assim como elas, não muda a Deus, mas nos muda. Né? E em quarto e último lugar, irmãos, quarta e última lição que Davi nos deixa aqui com a oração dele. Contribuir é uma questão de lealdade a Deus. É interessante ele usar essa palavra aí nesse texto, verso 18. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Conserva esse desejo. Que desejo que ele está se referindo? O desejo de participar, de contribuir, de ver o reino de Deus se expandir no mundo, de ver os céus criando raízes na terra, de ver o evangelho sendo pregado, de ver a igreja do Senhor se consolidando, expandindo seus horizontes, sustentando frentes missionárias, de ver a igreja do Senhor suprida abundantemente, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 9, quando ele também expõe de modo muito completo ali a importância dessa participação. Então, se Deus é dono de tudo e delegou a nós a responsabilidade de administrar todas essas coisas, o Senhor também espera de nós que a gente não adore a criação no lugar do Criador, que a gente não adore as coisas em lugar dele, mas que a gente entenda o valor que essa entrega tem na nossa vida e na nossa caminhada com Deus. Contribuir é uma questão de lealdade a Deus, uma questão de ter os desejos. Por isso que às vezes eu cito essa questão dos afetos, não é? Dos sentimentos mais profundos, plenamente orientados de forma santa pela palavra. O desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Por que leal? Porque se o Senhor tem provido para a minha casa, se o Senhor tem provido para a minha vida, se o Senhor me apresentou o Evangelho, converteu meu coração, mudou, me deu todas as coisas, eu hoje atribuo tudo a Ele, toda a glória a Ele, e digo que Ele é Senhor da minha vida, e ao mesmo tempo eu digo, não Senhor, mas essa parte que o Senhor manda eu devolver para a Tua obra, não, essa parte você não toca. O que é isso, segundo Davi, senão falta de lealdade? Então, nós não contribuímos por obrigação, mas por constrangimento diante do amor dele, não por constrangimento diante dos homens, mas por constrangimento diante do amor de Deus. A nossa alegria e liberalidade em contribuir
tem a ver com esse nosso entendimento de que Deus quer tratar essa questão no nosso coração, nos fazer bons dispenseiros, bons administradores, sábios administradores, leais administradores, responsáveis naquilo que temos feito, de modo que a gente cumpra plenamente a missão que Ele delegou a nós, não só, como a gente sempre diz, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudos, mas também na igreja do Senhor, no meio do povo de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, queremos te pedir sinceramente que o Senhor nos perdoe se o nosso coração de alguma forma não entendeu o que significa essa parcela nossa no meio do teu povo, como Davi entendeu, com tanta clareza, com tanta simplicidade. Senhor, perdoa os nossos pecados, se fizemos dessa questão uma questão pesada, uma questão, Senhor, difícil, porque na verdade, quando o nosso coração está ali como de Maria, derramado aos pés do Senhor, essa questão se torna muito simples, muito superada, essa questão se torna um ponto de alegria, de liberalidade, e é isso que queremos que o Senhor dê a cada um de nós, entendimento, maturidade, Senhor, para a gente passar para as lições mais profundas do Teu Evangelho, e que o Senhor faça a igreja crescer na fidelidade dos justos, e a Tua obra prosperar nesta cidade, Senhor, e muitos ainda que hoje estão afundando num tremedal de lama, que estão num caminho de morte, que estão debaixo das garras do inimigo, indo para o inferno, tenham através desta igreja, Senhor, acesso ao Teu Evangelho e sejam libertos, como tantos de nós que estamos aqui nessa noite, experimentamos essa libertação para a glória e louvor do Teu nome. Continua nos suprindo abundantemente e para a glória do Teu nome, Senhor, que o Senhor seja o foco de tudo que fazemos aqui e o Teu reino para a Tua honra, louvor e glória, Jesus. Amém, Pai.